Olá, seguidores do Liberal. A gente está aqui com mais um episódio do Liberal Amazon. Eu sou a jornalista Alice Martins e vou estar apresentando o episódio de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as expectativas da Amazônia ser representada aí dentro da COP28, que é a maior conferência de mudanças climáticas do mundo e que acontece no mês de novembro deste ano em Dubai. Nós estamos aqui com o professor Mário Tito Almeida, coordenador do Programa Internacional da Amazônia, que faz parte da Universidade da Amazônia, a UNAMA. Não é isso, professor? É isso, bom dia para todos. É uma discussão maravilhosa, importante. Eu acho que ela é importante também para a gente entender qual é o papel de uma COP e o Brasil nesse contexto. Certo, professor. Então, a gente teve aí na última semana uma agenda intensa de programação aqui em Belém do Pará, né, que está prevista para sediar a COP30, a edição COP30, que vai ser em 2025. Então, nós tivemos aqui diálogos amazônicos, Fórum das Cidades Amazônicas e a Cúpula da Amazônia, que foi um evento que reuniu os 8 presidentes ou chefes de Estado, né, representações, dos 8 países panamazônicos, né? Então, todos os países aqui da América do Sul que compartilham esse bioma Amazônia. E de lá saiu uma declaração de Belém com algumas intenções, né, alguns parâmetros de trabalho para esse grupo atuar em conjunto. E uma das propostas é justamente que se unam para levar para a COP28 uma posição conjunta também, né? O que a gente pode esperar daí, desses desdobramentos? Bom, primeiro, o fato de ter sido feita uma cúpula da Amazônia em Belém, que é a sede da COP30, isso já marca um posicionamento dos presidentes da OTCA, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne os países que têm o bioma Amazônia dentro do seu território, portanto, na Panamazônia. Eu acho que o fato de se reunir em Belém já traz um direcionamento. Qual é o direcionamento? Nós precisamos pensar as consequências das mudanças climáticas e, portanto, toda a questão ambiental a partir dos locos principais onde ela tem maior impacto ou que, de alguma forma, geram impacto para o resto do mundo. Então, o ponto de vista da reunião em si já te dá essa perspectiva. Depois, os eventos que aconteceram aqui tiveram uma diferença com relação à preparação de outras COPs. Além do fato da COP em Belém ser na Amazônia, não havia acontecido ainda de ter um encontro em países do sul do mundo, especificamente nesses biomas mais frágeis. Isso indica também a possibilidade de não ser uma coisa muito de chefe de Estado. Porque a COP, para a gente entender, né, a COP, a Conferência das Partes, ela é uma reunião de chefes de Estado. Ela é basicamente uma reunião onde os presidentes ou os chefes de Estado se reúnem para dizer qual é o posicionamento dos países. Porém, as relações internacionais hoje, elas não se dão mais somente a partir dos Estados. Na verdade, como diz um autor de relações internacionais, o palco está cheio, ou seja, tem muito mais atores do que apenas os Estados nacionais. Então, qual é a grande questão? Esse conjunto de atores que estão dentro desse palco mundial, hoje passaram a ter mais voz. E aí que entra a minha segunda observação. Eu acredito que, levando para a COP28, uma voz que não é só dos presidentes chefes de Estado. Na verdade, tem uma voz muito forte aí sendo conduzida, que vão desde os povos originários, populações ribeirinhas, aquilo que nós entendemos como atores da floresta. Cabe, viu, Alice, uma colocação aqui que eu acho muito importante, que saiu lá no Diálogos Amazônicos, relacionado à COP28. A gente precisa pensar a ideia de floresta não mais como um coletivo de árvores. Porque na língua portuguesa você pega floresta. O que é floresta? É o coletivo de árvores. Para a nossa discussão aqui, e isso foi colocado de alguma forma lá no documento, na Carta de Belém, a gente pensa a floresta não apenas como esse conjunto de árvores, mas como um conjunto de inter-relações entre seres. Então, essa é uma perspectiva para a COP28 muito interessante. O posicionamento conjunto dos países a partir de uma concepção de bioma, de ecossistema, de floresta, entendida nas suas inter-relações. É claro que é uma posição conjunta que não significa que haja posições individuais de cada país, mas é um indicativo muito interessante que o bloco da OTCA vai muito forte para a COP28. E quando a gente vê mesmo, de fato, a construção de uma COP,
A gente vê muito isso, por exemplo, em grupos da África, né? A gente já Isso. vê essa posição conjunta, até mesmo estandes, né? Porque na COP a gente vê vários pavilhões, cada país geralmente representa ali um pavilhão, e a África geralmente já vem com essa ideia aí de pavilhão conjunto. Será que a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido para o ambiente físico mesmo ali da COP28? Sim, o que se percebeu na COP anterior, na 27, a gente percebia compartimentos estanques. Dava para perceber claramente, essa aqui é a casa do Brasil, como se nós replicássemos, tipo, a Copa do Mundo tem a casa Brasil. E a gente percebeu, e eu acho que essa é a grande perspectiva para a COP28, percebeu que sozinhos somos muito frágeis. Eu acho que o mundo caminha para a superação daquelas ideias da unipolaridade, da ideia de um que manda. Nós vivemos num mundo muito diferente agora, graças a Deus, pensando do ponto de vista da multipolaridade e da multilateralidade. O que é isso? Pensar a multipolaridade é pensar no mundo que tem uma série de polos de poder. E de multilateralidade é a ideia de inter-relação entre vários. Então, eu acredito que a situação de criar uma espécie de espaços da OTCA, eu acho que isso precisa ficar muito bem marcado, um espaço da OTCA, que vai ter sim o Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Suriname e tal, os outros, mas a casa da OTCA representaria essa ideia que a Carta de Belém está trazendo, a ideia de um espaço onde haja uma sinergia entre os países que possuem o bioma amazônico. Uma coisa importante para destacar, o que seria a OTCA? OTCA, na verdade, é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Quando se fala em relações internacionais, quando a gente fala em organização, a gente está falando de uma institucionalização de uma cooperação. Então, de uma certa governança sobre o espaço. Então, na verdade, a organização é já uma instituição que nasce de um tratado. É bom que o nosso ouvinte leitor saiba que um tratado é um instrumento do direito internacional que cria obrigações e direitos entre personalidades jurídicas internacionais, que são os Estados. Então, primeiro nasce um tratado de cooperação amazônica, e para que esse tratado pudesse ser implementado com suas estratégias e estruturas, se cria uma organização. Nos últimos tempos, a OTCA tinha parado bastante, porque está lá a organização e tal, mas que os serviços e atividades que pudessem dar andamento a isso, os serviços dentro dessa organização estavam parados. Talvez a novidade com vistas à COP28 é que a OTCA pode ter um espaço para ela, mas agora com uma efetividade muito maior, onde você vai ter servidores públicos, onde você vai ter atividade de produção de documentos e continuidade de interrelações, onde você vai traçar já relações com outros atores. E uma coisa importante a se dizer, você me falava de um espaço físico, né? Eu acho que a COP30 já começou, tá? A COP30 já começou agora. A COP28 ela já está chegando ao seu ponto de culminância, mas as relações que se estabelecerão lá, elas já começam desde agora. E a Carta de Belém e o protagonismo do TCA indicam um caminho muito interessante a ser traçado na COP28. Legal. E que temas a gente pode esperar aí que esses países, né, signatários da OTCA defendam com mais força, assim, dentro das conferências das partes? Eu destacaria 3 pontos que, na Carta de Belém, nas discussões anteriores, nos diálogos amazônicos, ficaram muito preponderantes. Primeiro de tudo, um novo modo de desenvolvimento. Ou seja, repensar o conceito de desenvolvimento apenas pelo viés econômico e até mesmo social, porque o conceito de desenvolvimento ele nasce do conceito de crescimento econômico. Crescimento econômico é apenas o aumento da produtividade. O desenvolvimento econômico já abrange outras vertentes que vão além do econômico. Mas talvez mesmo essa ideia de desenvolvimento econômico social precisa ser repensado para ser puxado pelo desenvolvimento cultural. Eu acredito que aqui vem uma concepção de direito, de desenvolvimento, que inclua a ideia de direitos que estão por trás dessa questão da defesa da floresta, dos rios, dos mares. Então, primeira questão, a contribuição, ficou muito claro agora na cúpula e também no Diálogos Amazônicos, a ideia de um desenvolvimento que envolva as culturalidades.
E ficou muito claro isso, inclusive com a participação dos povos originários indígenas, quando diziam que a ancestralidade é o nosso futuro que ilumina o nosso presente. Então, a ideia de não deixar de lado essa história de construção de uma Amazônia dentro de uma raiz existencial. Essa é a primeira coisa. Segundo, discutir fortemente a questão do financiamento. A questão de reverberação dos recursos que devem chegar aqui. Eu acredito que sempre quando houve algum evento internacional voltado para a questão ambiental, há uma sensibilização muito forte, se você perceber, logo antes e durante e depois da Eco 92, no Rio de Janeiro, o clima que se vivia, e eu vivia esse momento, eu já estava na universidade fazendo economia, e se vivia era de um entusiasmo maravilhoso, porque agora vai a proteção das florestas, o G7 prometeu mundos e fundos, e isso não se cumpriu. Tanto é verdade que depois, na Rio+10, na Rio+20, se constatou que não se passaram de boas palavras sob a égide do desenvolvimento sustentável. Eu acho que a grande questão do financiamento, do fluxo de financiamento, e não só o fluxo de financiamento, mas para quem isso vai, quem é que vai implementar, eu acho que vai estar na ordem do dia. Até porque agora, na cúpula da Amazônia, se falou muito claramente, quem vai implementar é quem está na região. Porque é muito fácil você distribuir recursos para terceiros que não são daqui, os experts, mas que efetivamente isso não chega na ponta do processo. Então, o segundo ponto, eu acredito que seja essa questão do financiamento. E um terceiro ponto, que eu acho que aqui precisa fazer-se ouvir a voz, né, é a ideia de pensar as responsabilidades ligadas ao modelo econômico que se está. Repensar o tipo de exploração da Amazônia, repensar o tipo de abordagem que leva a desflorestamento e desmatamento, repensar as ações econômicas de grandes projetos. É uma coisa que está muito bem circunscrita lá no documento da Carta de Belém, é repensar esse tipo de abordagem que se faz para a floresta, deixando de lado todos os saberes. A ideia de uma energia, fontes energéticas livres. E aqui nós temos um probleminha, né? O probleminha é que na carta não aparece uma condenação das fontes advindas de combustíveis fósseis. Isso temos um problema sério aqui, porque isso não está muito claro. Apesar de tudo isso, eu percebo que essas três demandas serão muito fortes quando essa demanda for de países todos juntos da OTCA e com a sociedade civil que vai se fazer presente também. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, professor. E você pode acompanhar um pouco mais dessa discussão no texto no site liberalamazon.com.